Agora é o momento mais importante da reunião. Vamos ouvir a palavra de Deus. Vamos conectar a nossa fé. Olha, lembre-se de orar também pela secretária da igreja que faz a faxina da igreja. Ela está com mioma, está com muito sangramento, hemorragia. Esses dias ficou um pouco tonta. Que ela possa ser curada, sarada. Irmã Rosa, em nome de Jesus, pelas chagas de Cristo Jesus, para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois bem, vamos falar sobre esta manhã, no meio da devastação, Jesus construiu vitória, construiu uma ponte, um momento de vitória. Mateus 4, versículos 3 e 4, devastação porque o deserto de Mateus 4 era o deserto de Gesimon. A origem da palavra Gesimon é lugar de devastação. Então, no meio de uma devastação, onde no interior do deserto da Judeia, Jesus estava com as feras. Naquele lugar onde ele foi tentado, ele transformou aquele lugar horrível no lugar de vitória. Como nós aprendemos no início do culto, como Paulo fez, isso é um culto temático, hein? Como Paulo fez. Vamos lá, Mateus 4, versículo 3 e 4, diz a perícope: Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Que esta palavra abençoe ricamente os nossos corações. Vamos regar a semente da palavra. Pai amado e eterno, obrigado, Deus, por esta manhã maravilhosa, em que a igreja se reúne para o estudo da palavra. Ó Deus, o que nos congrega ao redor do altar, diariamente, na tua casa, é este momento de estudo, de crescimento, de adoração. Na verdade, casa de Deus somos nós. E este lugar se transforma num santuário, um lugar de adoração a Deus. Assim, o corpo de Cristo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, efetua o seu crescimento espiritual. Assim sendo, Senhor, muitos de nós chegamos aqui meninos, e a partir dos cultos diários na tua casa, vamos amadurecendo, abandonando as coisas próprias de menino, para que assim aprendamos e cresçamos na medida e estatura de Cristo Jesus, crescendo em graça, crescendo em sabedoria, diante de Deus e diante dos homens. Assim sendo, ó Pai, que esta palavra venha contribuir, esta palavra venha ao encontro aos corações, venha a gerar pensamentos de Deus, venha gerar pensamentos bíblicos, venha gerar raízes da palavra, dar conhecimento de Deus, dar revelações, iluminações de Deus, que o próprio Deus quis revelar de si mesmo por intermédio da sua palavra. Que nós, Pai, o que fazemos apenas é deixar que o texto fale, e não colocar coisas que não estão no texto. É permitir que a Bíblia se revele, porque o autor da Bíblia está presente e é ele quem fala por intermédio dos seus pregadores. O Senhor poderia mandar todos os dias aqui o anjo Gabriel como mensageiro, mas não é assim que o Senhor decidiu fazer. Mas decidiu levantar os ministérios para que a igreja possa estar debaixo do governo de Deus e as ovelhas pastoreadas em Cristo Jesus. Usa-me, Pai, eu diminuo para que tu cresças. Em o nome de Jesus Cristo e amada igreja do Senhor, o povo santo, amado, eleito, ovelhas do rebanho de Cristo, diga amém e amém. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus, meu amado. Bênção. Amada igreja de Jesus, santos e preciosos, irrepreensíveis em Cristo Jesus, aqueles cujos nomes estão inscritos no livro da vida do Cordeiro e que antes da fundação do mundo foram conhecidos,
predestinados, chamados, justificados e glorificados. E à vista destas coisas podemos dizer: se Deus é por nós, quem será contra nós? E Paulo está dizendo é que nós não caímos aqui de paraquedas, é que Deus tem um plano perfeito com as nossas vidas. Então hoje, nesta manhã maravilhosa, nesses próximos minutos, nós vamos nas entrelinhas da revelação bíblica beber da revelação de Deus e aprender com o deserto de Jesus. Aprender com a tentação que Jesus sofreu, as tentações. Quando nós lemos Mateus capítulo 4, a sensação que temos é que o deserto de Jesus foi apenas quando o diabo ali, naquele momento, se aproximou e disse: estás com fome? Manda pedras transformar em pão. Olha, você é filho de Deus, os anjos dizem que vão te guardar. Se joga lá em cima, daqui de cima, você vai ser protegido. Então se dobra aqui para me adorar. Na verdade, esse foi o registro de Mateus. Quando nós vemos no registro de Marcos a respeito desse mesmo evento, logo no capítulo 1, Marcos diz que Jesus foi tentado durante todos os 40 dias. Ou seja, todos os 40 dias foram dias de tentação. Foram dias de provação. E no cume do outeiro, no ápice da tentação, Mateus faz o seu registro, mostrando como é que a vitória se manifestou. Como é que Jesus construiu uma ponte de um lugar que era de derrotas, de problemas, de dificuldades, de devastação, num momento grande de vitória, porque quando Jesus saiu daquele deserto, Jesus começou de fato a exercer o seu ministério. Quando Jesus saiu do deserto de Gesimon, de fato ele começou a exercer o ministério e a saquear a casa do valente, amarrou o valente, ele começou a expulsar demônios, a curar enfermos, a libertar cativos e a mostrar que o reino de Deus estava sendo implantado. É por isso que nós cremos que numa doutrina chamada já e ainda não, o reino de Deus já foi implantado, mas ainda não completamente. Já foi implantado porque se não tivesse sido implantado, nem Jesus e nem nós teríamos poder algum para expulsar o demônio. Como é que poderíamos expulsar um demônio se o reino de Deus não foi implantado? Agora Jesus disse: vocês acham que eu expulso o demônio pelo poder de Beelzebu, mas em verdade eu vos digo, se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, é chegado o reino de Deus sobre vós. Então o reino de Deus está em nossas vidas, amado, mas ainda não completamente. O reino de Deus só vai estar completamente implantado quando a evangelização correr todo o mundo, os eleitos de Deus forem reunidos, e quando nós olharmos o ressoar da última trombeta, que já está ressoando, e o Filho de Deus ser visto por todos os olhos, e todos confessarão: olha o Senhor. Então naquele momento, de forma completa, Cristo Jesus implantará o seu reino. O anticristo será com o sopro da sua boca, o dragão, mortos, jogados no lago de fogo, e toda lágrima será enxuta dos nossos olhos, e nós poderemos ouvir do Senhor: vinde benditos do meu Pai, e tomai posse do reino que vos está preparado. Então, nós somos partícipes hoje desse reino. E precisamos de compreender os passos de Jesus, aprender com o Mestre Jesus Cristo, que venceu no deserto. Já outras vezes falamos que Jesus é o segundo Adão, e que o primeiro Adão, criado por Deus, pecou no paraíso, a despeito de toda a maravilha que o rodeava.
ele pecou, na verdade ele desobedeceu, e pela desobediência entrou o pecado. E Jesus, apesar de toda a devastação que estava à sua volta, ele venceu. Então nós começamos a aprender com as lições de Cristo Jesus no deserto, que não é o lugar que faz o cristão, mas é o cristão que vai influenciar aonde você estiver, amado. Mesmo que você esteja na casa de César, lá na casa de César, disse Paulo, os santos especialmente na casa de César vos saúdam. Então, meu amado, ou se você seja um José, como prisioneiro no Egito, no lugar da tua prisão, no lugar da tua provação, no lugar onde você está ali sendo achacado de todo lado, Deus vai se manifestar por teu intermédio com poder e autoridade, e todos irão reconhecer: Deus está com este jovem, Deus está com este homem, com esta mulher. Diga: eu recebo esta palavra. Agora precisamos nos atentar a alguns fatos. Primeiro, que o diabo não é simplesmente um folclore. E a grande questão que o diabo quer é que nós pensemos que ele é folclore. Pensemos que ele não existe. Na verdade, a palavra diz que ele foi destruído pelas obras de Cristo. Mas essa palavra, ser destruído, nós já aprendemos na igreja, do original da palavra grega, é katargel, que significa ser limitado. É como um cachorro preso numa coleira. Se ele está preso até ali e eu estou aqui, ele não me faz nada. Mas se eu estou aqui no campo dele, se eu estou aqui na área dele, de ação dele, ele pode me ferir. Por isso Paulo disse: não deis lugar ao diabo, não apagueis o espírito. E muitos de nós vivemos, sabe, de forma desavertida, e acabamos por dar força para a carne. Muitos heréticos acham, inclusive, que o pecado não existe mais. Olha, o pecado não existe, nós estamos na graça. O pecado não existe, você pode pecar à vontade, porque o pecado já foi perdoado. Então o que você faz com o capítulo 6 de Romanos? Rasga, joga fora. Paulo responde essa questão. Paulo diz: permaneceremos nós no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como permaneceremos nós no pecado, nós que para ele morremos? Então você usar a doutrina da graça de Deus, que é de fato e verdadeira, que onde abundou o pecado, superabundou a graça, mas você usar esta graça como uma licença para você viver em pecado, isso só me diz uma coisa: você não conheceu Jesus, você não tem Jesus, porque o dia que você tiver Jesus, você não vai querer viver na prática do pecado. Ao contrário, você vai querer lutar contra o pecado. O pecado continua na carne, a vontade do pecado continua. Paulo disse: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? O que eu quero não faço, mas o que eu não quero, isso faço. Então encontro que é uma lei do pecado que reside em mim. Entretanto, pela fé eu sou escravo da lei de Deus. Então, amado, acostume-se. Esta é a luta que o cristão vai levar para o resto da sua vida. A grande questão é: você tem alimentado quem na tua vida? Nós precisamos de alimentar a vida espiritual. Nós precisamos de alimentar o homem espiritual que está em nós. E esta foi a diferença de Adão no paraíso e de Jesus, o segundo Adão, no deserto. Porque o primeiro Adão no paraíso desobedeceu a palavra. Ele usou dos seus olhos carnais, dos seus ouvidos, para ouvir o mau conselho da sua companheira e da serpente, e ele foi lá e comeu do fruto que Deus lhe havia não ter comido. Já Jesus, no deserto, respondeu em Mateus 4: não só de pão viverá o homem,
mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, amado, nos embates e enfrentamentos da vida, Satanás se aproxima de nós com mentiras, com enganos. Olha, ele se aproximou de Jesus, não vai se aproximar de nós. Ele tentou Jesus, não vai tentar você e eu. Não é verdade? Nós não somos super crentes. Paulo disse, nós não somos dos que confiam na carne. A carne para nada aproveita. Então nós precisamos de saber exatamente quais são os nossos pontos fracos, amado. Se você tiver honestidade diante de Deus e reconhecer quais são os seus pontos fracos, carnais, será mais fácil você lidar com eles. Porque você não vai buscar lidar com eles na força da tua carne, mas você vai usar a palavra de Deus para se alimentar sobre o que a Bíblia diz a respeito daquilo. Olha, o grande teólogo, o grande missionário, o grande evangelista dos nossos tempos, chamado Sr. Billy Graham, ele disse, as minhas tentações são as minhas maiores mestras de teologia. E quando ele se colocava diante, ou quando lhe era posto diante de alguma tentação, para não voltar a pecar, para não voltar a cair naquela tentação, o que é que o evangelista fazia? Vamos para a palavra. Deixa eu ver o que é que a palavra diz. Opa, a palavra sim fala, a palavra sim ensina. Então, quanto mais a tentação vinha, mais ele ia para a palavra. De modo que as suas tentações se tornaram suas maiores mestras em teologia, porque ele ficou craque na palavra. Louvado seja Deus por isso. Se você buscar forças, amado, somente na tua vontade pessoal, somente na tua pureza de coração, somente no teu desejo puro, genuíno de servir a Deus, você não vai conseguir. Porque a carne milita contra o espírito. Então nós precisamos de aprender com os modelos da palavra, identificar o que é a vida, o mundo espiritual e saber lutar com as armas espirituais, uma vez que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, anular sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Então veja em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, que o diabo não é uma lenda, Satanás não é um folclore, ele está ali ao derredor, ele está lá procurando alguém, sabe, para tentar devorar, para tentar matar, roubar ou destruir. Vamos viver com medo? Claro que não, mas vamos viver com alerta, advertidos, com sabedoria, com sobriedade. Então 1 Pedro 5,8 diz assim, sede sóbrios e vigilantes. Por quê? O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. O que você deve fazer? Resistir-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, olha agora, olha isso. Ora, o Deus, está falando em nome de Deus, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Antes de ler o 11, amado, vamos ler. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém? Por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também considera, preciso escrever resumidamente, exortando e testificando de novo que esta é a genuína graça de Deus, nela estás firme. Amado, note o que Pedro... Você notou o que Pedro está falando? O diabo, amado, ele... Não se espante o que eu vou lhe dizer, amado. Não lhe espante o que eu vou lhe dizer. Mas o diabo está nada mais, nada menos a serviço de Deus. Bispo, o diabo está a serviço de Deus. Amado, o diabo não faz nada que Deus não permita que ele faça.
O diabo não pode ir além do que Deus permite. Então ele está solto, ele sabe que pouco tempo lhe resta. Pelo catargel, vamos lá, ele está, valente foi amarrado, mas ele está dentro da sua esfera, ele está agindo de forma solta. Dentro da sua esfera, ele está agindo. Você que não pode entrar na esfera de Satanás. Você que não pode abrir brechas para ele. Agora ele está dizendo que Satanás anda em derredor, procurando alguém para devorar. Aí Pedro vai e continua e diz, olha, o Deus de toda graça, que depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, afirmar. Porque Deus não vai enviar para você um câncer. Olha, Deus enviou um câncer. Deus enviou uma doença para se glorificar. Mas quando o mal vai lá e lança uma semente, ou como fruto do próprio pecado, porque tudo isso começou com o pecado, e o mal acontece, Deus é tão poderoso e tão soberano e tão cheio de graça, que Ele é capaz de transformar esse mal em bênçãos para a glória do seu nome. Compreendeu? Porque para nós, como seres humanos, é difícil essa conjugação. Se Deus me ama, porque eu sofro? Se Deus me ama, porque existe maldade no mundo? Se Deus me ama, por que Ele não impede o gatilho de ser atirado na cabeça do inocente? Se Deus me ama e intervém, por que Ele não impede um homem de estuprar a própria filha e depois arrancar-lhe a cabeça e jogar na lata de lixo? Então o mal está presente no mundo. Satanás está agindo, procurando pessoas para devorar. Pessoas serão julgadas pelas suas obras. Serão condenadas se não se arrependerem. Então nós precisamos, como crentes em Jesus, dizer assim, Senhor, o Senhor é o Deus de misericórdia, é o Deus de graça, que alcançou a minha vida, e eu quero, uma vez atento à sua palavra, sóbrio e vigilante, viver na sabedoria de Deus, para que quando Satanás ao meu derredor se aproximar com a sua tentação e a sua mentira, eu resista-lhe firme na fé e seja mais do que vencedor. Até porque Deus a ninguém tenta. Tiago disse, não te enganes, meu amado, Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele a ninguém tenta. Cada um é tentado. No caso da tentação, ele já começa a dizer, cada um é tentado pela sua própria cobiça. De onde é que procedem as guerras que há entre vós, senão dos prazeres que militam na vossa própria carne? Então qual é a grande ferramenta de Satanás? É a carne. Por isso é que nós diuturnamente dizemos na igreja, amado, o nosso maior inimigo não é nem Satanás, o nosso maior inimigo é a nossa carne. E quando a nossa carne sim dá brechas, aí Satanás faz uma lambança. Então, precisamos estar atentos a este preâmbulo que o bispo está fazendo, porque num paraíso de bênçãos, no conforto de uma vida abençoada, Adão foi tentado e pecou. Ele pecou tentando obter o poder de Deus por intermédio da desobediência. E eu quero dizer à igreja de Jesus, amado, que você não precisa desobedecer a Deus para obter o poder de Deus. Porque Deus disse, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Se você crê em Jesus como teu Senhor e Salvador e viver em obediência, o poder de Deus vai se manifestar através da sua vida. Não será pela desobediência. O inimigo te oferece algo que não é dele. O inimigo te oferece uma riqueza ilegítima, ele não é dono de nada. Jesus, se você se curvar aqui, eu vou te dar a glória, eu vou te dar a riqueza. Ele não é dono de nada. A Bíblia diz em Hebreus, quem é que foi feito o herdeiro de todas as coisas? Jesus. Ele foi o herdeiro de todas as coisas, Ele é o dono de todas as coisas. O mundo que jaz no maligno, do grego é o aion, é o mundo da perdição,
é o mundo do pecado, é o mundo da impiedade, é o mundo da apostasia. Esse é o mundo que jaz no maligno. O mundo aí fora não é do diabo, não, amado. O mundo aí fora é o cosmos, é a terra, é a criação onde Deus fez o mar, as estrelas. Os céus proclamam a sua glória e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Então a pessoa diz, não vou à praia porque é pecado. Não, não é pecado, a praia é linda, é maravilhosa. Não vou na montanha, lá no Pão de Açúcar, porque se sabe isso é prazer carnal. Não, amado, vai desfrutar da glória de Deus, vai contemplar a maravilha e a criação de Deus. O mundo aí fora é o cosmos, é a criação de Deus. O mundo da evangelização, da crença, da fé, é o mundo da salvação, é o ocumene. O mundo que jaz no maligno é o aion, é o mundo da perdição. Então, o herdeiro de todas as coisas foi Jesus. Ele é que é o dono de todas as coisas. Então, se ele ofereceu um poder à tua vida, esse poder é ilegítimo, é mentiroso. Ele dá com uma das mãos e arranca com as outras 3 patas. Ele vai te dando, vai, come, leitão a pururuca, vai lá o leitão não sei o que, vai lá a rabada, vai a lasanha, depois vem uma conta grande do colesterol lá em cima para estourando o triglicérides. Vai, fuma à vontade, fuma bastante. Cigarrinho é tão bom. Vamos lá, cigarrinho, cigarette, fuma, é Hollywood, é o free, é o não sei o que. E depois vem um câncer de pulmão, efizema pulmonar. Chegou a conta para pagar. Não, porque uma bebida é maravilhoso. Bispo, a Bíblia não fala que beber é pecado. Beber não é pecado. Pecado é se embriagar. Mas tem gente que bebe um golinho e já pronto, abriu a porteira, vai passar o boi. Então é melhor você se abster. Aí a pessoa bebe um pouquinho, cai, bebe, cai, levanta, bebe, cai, levanta. E daqui a pouco está fora da sobriedade, que Pedro diz, sede sóbrios e vigilantes. Compreende? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então o cristianismo não é uma regra que eu como pastor vou dizer pode ou não pode. O cristianismo você tem que saber aplicar ele à tua realidade de vida e o Espírito Santo vai lhe indicar, isso daí meu filho, você não deve fazer, isso aí é pecado. Então, amado, obtenha o que Deus tem para a tua vida por meio da palavra e da obediência. O diabo disse, olha, se você comer deste fruto, você será igual a Deus. O que ele estava dizendo? Você vai tomar o lugar de Deus. Você vai disputar com Deus. Mas não precisa ser assim. Porque se você recalcitar contra os aguilhões, você vai perder. Quem luta contra Deus perde, amado. Mas Deus diz assim, se você crê nele, amado, ele já te fez a imagem e semelhança do Senhor. E em Cristo Jesus, ele já te sentou com ele no seu trono. Ele te sentou com ele no seu trono. Assim como me sentei no trono junto com meu pai, ele nos fez assentar no trono junto com ele. Ou seja, amado, ele te dá sabedoria para teres um bom governo espiritual na tua vida, amado. Quanto mais próximo da palavra, mais da imagem e semelhança do Senhor você vai se tornar. Quanto mais da palavra você comer e mais da palavra você viver, mais Cristo se manifestará através da tua vida. Mais as pessoas vão olhar para você e vão dizer, eu vejo Cristo naquela pessoa, eu vejo Jesus naquela alma, eu glorifico a Deus por aquela vida. Aleluia! Então, amado, todo o atalho espiritual apresentado por Satanás vai dar num abismo. Ele quer te apresentar uma porta larga. É muito fácil, venha, é só fazer o contrário do que Deus disse que você vai chegar lá. Vai chegar num abismo, amado. A porta do Evangelho não passou por reformas, ela continua estreita. Então, tentar agir e viver de forma independente a Deus é o que Satanás estava oferecendo para Adão. Quando a serpente disse, não, você pode comer sim,
serás igual a Deus. Ou seja, você poderá agir de forma independente do que Deus disse. A primeira coisa que aconteceu quando ele comeu do fruto, que foi rompida, o que foi? A comunhão com Deus. Quando Deus veio todas as tardes no jardim, o que Adão fez? Se escondeu. E Deus, para dar corda para ele, porque Deus sabe de tudo, vai perguntar: onde estás? Pelo amor de Deus. Mas para dar corda para ver até onde ele vai: Adão, aonde você está? Senhor, aqui eu ouvi a tua voz no meio do jardim, e porque eu estava nu, me escondi. Eu tive medo e me escondi. Então, quando nós desobedecemos, ouvimos o maligno, tentamos viver em independência, Deus e a sua palavra, nós é que nos escondemos da manifestação da presença de Deus. Aí o inimigo manda a conta para pagar e a gente diz: cadê Deus? Por que tsunami? Por que furacão? Por que tanta maldade no mundo? Mas por quê? Você tirou a Bíblia das escolas, tirou a Bíblia dos ensinos, tirou a oração da hora do almoço, você não serve a Deus, não vai à igreja, não tem vida de oração. A última vez que você leu a Bíblia foi no último culto, há 50 anos atrás. Você não serve, você não fala de Jesus, você vive uma vida independente a Deus. E quando a conta vem para pagar, aí você lembra que tem Deus e culpa a Deus por causa disso. Porque no final Deus disse: Adão, o que você fez? Não, Senhor, não foi eu não. Foi a mulher que o Senhor me deu. No final de tudo a culpa deve ser de Deus, né? Não deveria ter feito a mulher. Está repreendido, Senhor. A obra maravilhosa que o Senhor fez foi a mulher. Um homem só com um mundo só com homem seria muito chato, amado. Daria certo não esse negócio. Não daria não, amado. Está amarrado. Oi, amado. É verdade, nós fomos do rascunho, depois foi a obra-prima. Então, olha lá, amado. Olha lá, versículo 6 e 7. Para que não venhamos a agir de forma independente a Deus. Versículo 6 e 7 diz assim: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem o quê? Cuidado de vós. Então, minha amada família espiritual, povo de Deus, quando nós olhamos o modelo, o mestre, o testemunho de Cristo Jesus sendo tentado no deserto, nós aprendemos que deserto, tentação e provação é inevitável à vida de qualquer ser humano. Aí as pessoas dizem assim: olha, aquele pastor ali está passando muito problema. Alguma coisa está errada. Muito problema. Ele deve estar com algum pecado oculto, cabeludo. E a gente pensa: gente, mas Jesus foi crucificado, cara. Então quer dizer que Jesus não tinha um pecado muito cabeludo para ter sido crucificado. Jó era um homem íntegro, se desviava do mal. E passou tudo o que passou. É porque nós sempre queremos relacionar os problemas a algum pecado. Nasceu a criança cega. Senhor, me diz uma coisa: quem é que pecou, ele ou os pais dele? Bom, em primeiro lugar, você é um retardado. Desculpa, eu responderia assim. Porque Jesus era muito tranquilo. Você é um retardado, porque como é que ele vai pecar no ventre? Ele está lá dentro do ventre, um embriãozinho, está outro embrião, matou o outro embrião para nascer, já é pecado porque matou outro embrião. Como é que pode? Ou seja, vou culpar a criança que nasceu porque a criança cometeu algum pecado. Gente, é uma religião muito retardada. Desculpa a franqueza. Mas é porque a religião precisa culpar alguém. A religião precisa colocar um bode expiatório. Jesus disse: não, isso aconteceu, sabe por quê? É porque ali vai se manifestar a glória de Deus. Aleluia.
Então, às vezes a pessoa chega aqui à igreja, amado, quebrada, destroçada, a vida destruída, e ao invés de a igreja receber, a igreja amar, a igreja ajudar a restaurar, tem sempre um que fica, oh, não, mas espera aí. Amado, antes de olhar o cisco no olho do teu irmão, tira a trave que está no teu. Antes de colocar a casca de banana para ver se o outro vai cair, veja quantas cascas de banana você já escorregou ao longo da tua vida. Será que não fosse a misericórdia de Deus, você estaria de pé? Será que não fosse a misericórdia de Deus, você estaria se achando em posição de condenar o teu irmão? Será que diante do tribunal de Deus, quando teus pecados estiverem descobertos, você vai se sentir tão santarrão para apontar o dedo e jogar o teu irmão no inferno? Porque, amado, eu tenho aprendido que o homem só respeita aquilo que ele tem medo. O homem só respeita o que ele teme. Eu vou lhe dizer uma coisa, amado. Tenha temor de Deus no seu coração, para fazer e falar somente o que a palavra de Deus lhe permitir, e assim transmitirmos graças ao que nos ouvem. Então, se você está diante de alguém que está sofrendo um deserto, você está diante do irmão que está com a vida destruída, ou se a tua própria vida está passando um deserto de Gesimon, amado, independentemente de qualquer questão, é o momento de aplicar a boa palavra de Deus sobre esta vida, amado. Se ela pecou, foi a resposta lá. Se quem diz que Jesus é, você aí que era cego, quem é Jesus? Ele é pecador, não é pecador? Olha, se ele é pecador ou se ele não é pecador, eu não sei. A única coisa que eu sei é o seguinte: eu era cego e agora eu estou enxergando. Eu era cego e agora eu vejo. Então, amado, antes de buscar pressupostos e, você sabe, uma confusão e complicar a obra de Deus, você sabe que nós complicamos a obra de Deus. Receba, amado, restaure esta vida. O próprio Espírito vai falar a esse coração onde é que ela pecou, deixou de pecar. Ou quiçá alguém que está sofrendo um deserto e não cometeu pecado para isso. Mas é uma provação, uma tentação que são inevitáveis à vida. Mesmo se você estiver vivendo momentos de vitória. Apesar que eu vou lhe dizer, melhor ainda, especialmente nos momentos de grandes vitórias, é que o deserto costuma vir e se apresentar. Onde é que Jesus foi levado ao deserto? Exatamente no momento que ele passou pelo Rio Jordão. No momento que Jesus estava cumprindo o seu ministério e foi batizado por João Batista, abriu os céus e ele disse: este é o meu filho amado, em quem minha alma se compraz. Momento de glória. Logo depois do momento de glória, o Espírito Santo impeliu Jesus para o deserto. Amado, muitas das vezes Adão estava lá no paraíso e veio a serpente. Então muitas das vezes, amado, você estará em momentos de vitória, em momentos de conquista, e nesses momentos nós baixamos a guarda. Então a tentação é um ardil, especialmente em momentos assim. Não baixa a guarda. Ou que se alguém me ouça e diga: bispo, meu caso é diferente, eu estou quebrado, destruído, estou fraco, estou sendo tentado. Então eu quero lhe estimular, amado, a que você busque a tua força em Deus, e seja na vitória ou seja na fraqueza, que Deus seja o teu sustento e a tua rocha, e que certamente, amado, você não será envergonhado em nome de Jesus. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 6, diz assim a palavra: por esta razão, pois, te admoesto. Ou seja, está uma admoestação. É mais forte que a exortação. As pessoas pensam que a exortação é o mais forte. Não, mais forte é a admoestação, é uma repreensão. Por esta razão eu te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos.
Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de quem? De Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, a determinação em graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida, a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual fui designado pregador, apóstolo e mestre. Versículo 12. E é exatamente porque eu fui designado pregador, apóstolo e mestre, é exatamente por isso que estou sofrendo estas coisas. Todavia não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Conselho Timóteo, aos Timóteos nesta manhã: mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, com fé e com amor, que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito que habita em vós. Então, meu amado, isto aqui é uma lição, doutorado de vida que Paulo está nos dando. Exatamente porque este homem é um pregador, é um servo de Deus, que ele está sofrendo estas coisas. E a pessoa diz: mas bispo, eu pensei que depois que eu entrasse para a igreja, e depois que eu assumisse o compromisso com o Senhor, eu me lembro daquela frase antiga dos anos 77, 78, 80, que dizia: pare de sofrer, venha para a igreja, pare de sofrer. Eu achei que depois que eu entrasse para a igreja, todo sofrimento ia acabar, toda luta ia acabar. E uma vez que a luta continuou, logo pensei: quem está errado sou eu é que sou pecador, eu estou fazendo alguma coisa de errado, porque a chamada é: pare de sofrer, eu estou sofrendo. Então essa coisa de evangelho não é para mim. Eu estou pecando contra Deus. Olha, eu devo ter jogado pedra na cruz. Então, amado, Paulo vem e, como uma palavra de consolo e de admoestação, ele diz: filho, reaviva o dom que está na tua vida. Carioquês paulino: ninguém chuta cachorro morto. Compreendeu? Ninguém chuta cachorro morto. Ninguém taca pedras em árvore que não tem manga. Então, amado, se você está sofrendo embates na vida, permaneça firme e inabalável. Mantenha o padrão das sãs palavras. Quando Jesus foi tentado: transforma essas pedras em pães, Jesus respondeu: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aí o diabo vai lá e dá uma rateada na exegese, porque ele é um péssimo exegeta. Na verdade, ele é um contra-exegeta, ele é um exegeta. Ele enfia coisa no texto que não tem nada a ver a história da carochinha. Aí vai lá e diz: olha, mas os anjos vão te guardar, então se joga lá embaixo. Aí Jesus vai lá e responde: mas também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Amado, se você mantiver o padrão dessas palavras, amado, Deus vai honrar a tua vida, amado. Bispo, então não seria melhor eu ficar lá quietinho no meu canto, sem incomodar ninguém, sabe? Um cristão do FBI secreto, ultranacionalista, secretismo, porque ninguém nem sabe que eu sou cristão, porque, sabe, é mais secreto do que a força de segurança norte-americana. Por esta razão eu te admoesto: reavivas o dom que está em ti, porque Deus não te deu espírito de covardia. Então quer dizer que porque tem um diabinho lá ao derredor, você vai virar as costas para o chamado de Deus? Quer dizer porque tem um diabinho lá
fazendo como bobo da corte, você vai ir contra Deus? Você vai preferir virar as costas para a obra de Deus e o chamado que Deus tem para a tua vida? Ser fiel até a morte, eu vou te dar a coroa da vida. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, já agora a coroa da justiça me está guardada, o qual reto juiz me entregará aquele dia, não tão somente a mim, mas a todos quantos estão aguardando a sua vinda. Louvado seja o Senhor. E não é por nada não, amado, mas quando Jesus retornar, vai haver muito choro e muito ranger de dentes. Que eu vou lhe dizer uma coisa, amado. A pior coisa no inferno não será a presença do diabo. A pior coisa no inferno é a ausência da presença amorosa de Deus. O diabo não é dono nem do inferno, amado. Nós temos aquela figura na mente que o diabo manda no inferno. Ele é o senhor do inferno, ele é que manda tudo, ele é o manda-chuva. Ele não manda nem no inferno. O inferno é a presença do Deus como juiz, que permite a ação de Satanás, que permite todo choro. Haverá choro e ranger de dentes. Agora, quando Jesus voltar, achará porventura fé na terra? Quando a porta se fechar, haverá azeite na tua lamparina? O que o bispo quer dizer com isso, meu amado bispo? Eu quero lhe dizer, amado, se você foi salvo pela graça, diga graças a Deus por isso. Você não é salvo por obras, mas se você foi salvo pela graça, você precisa agir como um cristão, amado. Porque o cristão verdadeiro não se aproveita da graça de Deus para viver em pecado. O verdadeiro cristão não se aproveita da graça de Deus para dizer: não, bispo, eu acho que aqui, escondido no ultra-secretismo do cristianismo, que ninguém sabe que eu sou crente, eu acho que é mais fácil. É uma desculpinha para você continuar vivendo no pecado que você acha que é bom. E se você tivesse desfrutado realmente do amor de Deus e da graça de Deus na sua vida, ainda que o sabor do pecado em si, momentâneo, transitório, seja prazeroso, assim como Moisés, você vai dizer: eu vou negar os prazeres transitórios do pecado e vou preferir ser maltratado junto com o povo de Deus. E hoje nós dizemos quem foi Moisés, grande líder da nação israelita. Amado, que está no reino de Deus você possa receber um grande galardão da parte de Deus. Que está em Cristo Jesus pela sua graça, se você já creu, já confessou, já recebeu Jesus, e isto como testemunho, você luta contra o pecado, então, amado, no último dia você vai ouvir certamente de Deus: vinde benditos do Pai, tomai posse do reino que vos está preparado. Mas ainda assim o Evangelho não pode ser resumido a um conjunto de palavras bonitas que afaguem o ego das pessoas e lhes deixem no conforto. Como lhes falei domingo passado, às vezes nós, por um erro inocente, ficamos batendo sempre na tecla: olha, o amor de Deus é incondicional, o amor de Deus é incondicional, o amor de Deus é incondicional. Ok, só que você só bate nessa tecla, aí o cristão pensa assim: bom, já que o amor de Deus é incondicional, não tem problema eu continuar no adultério, não tem problema eu continuar adulterando e enganando a minha esposa, não tem problema eu continuar mentindo, roubando e fazendo as coisas erradas. E aí a Bíblia diz que adúlteros não herdarão o reino de Deus. Aí a Bíblia diz que sodomitas não herdarão o reino de Deus. Aí a Bíblia diz que o mentiroso, o assassino, o homicida não herdará o reino de Deus. E por causa de uma pregação que a pessoa fica toda hora somente dizendo que o amor de Deus é incondicional, a pessoa vive praticando as coisas que a Bíblia diz que quem pratica não herdará o reino de Deus.
Então Paulo diz assim: tais fostes vós outrora, agora vocês são luz no Senhor. Aquele que mentia, não menta mais. Aquele que furtava, não furte mais. Aquele que fazia, não faça mais. Amado, sim, o amor de Deus é incondicional. Ele pode te alcançar e restaurar a tua vida do jeito que você estiver. Você pode ter sido traficante, assassino, roubador, lanterna vermelha, sei lá o que for, amado. Você pode ter cometido o crime mais vil que o homem pode imaginar. Deus pode restaurar a tua vida e lhe salvar. Mas uma vez que Ele salvou e restaurou, um dos testemunhos é que você não vai mais viver na prática do pecado. Ele te libertou. Diga glória a Deus por isso. Então, amada igreja, eu preciso chegar ao final, nesses 2 minutos, dizendo: o deserto e a tentação de Jesus, portanto, não foram acidentes. Não foram um acidente. Jesus estava lá indo muito bem, de repente um deserto. Deserto, legal. Não foi acidente. O deserto e o que Jesus sofreu no deserto foi a mão da providência de Deus. Foi Deus providenciando. A Bíblia diz que o Espírito Santo impeliu Jesus para o deserto. Então eu quero lhe dizer, amado, como lição e aprendizado de Cristo Jesus no deserto, no meio das tentações, no meio das lutas, no meio das provações, creia na providência divina, porque Jesus vai te dar a vitória para a glória dele, amado. Aprendemos que devemos, portanto, confrontar as nossas fraquezas com a palavra. Bispo, eu tenho uma fraqueza. Eu gosto de uma fofoca. Bicho, uma fofoca é uma coisa que me deixa com a minha língua coçando. Adoro uma fofoquinha. Então você precisa confrontar a sua língua fofoqueira. Confronta com a palavra de Deus. Veja o que a Bíblia diz sobre fofoca. 6 coisas Deus não gosta, se aborrece. A 7ª a sua alma abomina. Então quem achou que não havia de pecado, que pecado era só pecado, está enganado. Porque há diferença de pecado para pecado. Pecado é pecado, mas há diferença. 6 coisas Deus se aborrece. A 7ª a sua alma abomina. Qual é a 7ª? O fofoqueiro. O que semeia contenda entre os irmãos. Deus abomina. E Satanás está lá. Olha lá. Estou conseguindo destruir aquela igreja, estou conseguindo destruir aqueles irmãos, um fazendo fofoca do outro, um se achando melhor do que o outro, um puxando o tapete do outro. Maravilhoso, maravilhoso. Então, amado, combata esta área, combata esta tentação com a palavra. Use a palavra. O território que tem sido campo de ação do inimigo precisa ser confrontado com a palavra. Foi isso que Jesus nos mostrou. Não fique inerte, amado. Não permita que a carne floresça passivamente. Dê lugar às coisas de Deus. Não permita dizer, não, porque a minha raiz cultural é mais forte do que a vida espiritual. Eu sou baiano, bicho. Baiano pega logo uma peixeira e corta logo na garganta. Então você é mais baiano do que cristão. Entendi, tá bom. Vamos ver se no céu a tua cidadania baiana vai te levar para a glória. Ou seja, permita que a palavra molde você. E certamente, amado, você vai encontrar um refúgio em Cristo Jesus. E eu termino esta mensagem dizendo, amado, todos aqueles que se refugiam em Deus têm da parte de Deus socorro bem presente. Em Hebreus 6,17, a segunda parte desta mensagem, nós vamos terminar na quinta-feira, 7h30 online, mas consigo fechar o pensamento e aplicá-lo para as nossas vidas de forma teológica e homilética. Ou seja, depois de você ter ouvido tudo isso,
Como é que você vai agir com sabedoria nos desertos da vida? Como é que você vai agir de forma espiritual e sábia diante das tentações e provações? Como é que você vai agir? Como é que você vai se posicionar diante das lutas, da devastação que estiver diante de você? Como é que você vai, como Cristo Jesus, como é que você vai transformar a devastação numa ponte de vitória? Como é que você vai construir, no meio das lutas, um tempo de grandes vitórias na sua vida? Como, meu amado bispo? Como? Hebreus 6:17, tendo em Deus o refúgio da sua vida. Ele diz assim: por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora na alma, segura e firme, que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Você sabe por que Jesus pode te livrar, ser o sumo sacerdote para te livrar? Porque ele passou por todas as tentações que você e eu passamos. Você sabe por que Jesus pode te dar a vitória? Porque ele passou por todas as provações e venceu todas elas com a palavra. Você sabe por que Jesus pode te dar a vitória no momento de maior agrura da sua vida, quiçá no momento de que estiveres sendo crucificado? Porque no momento que Jesus rejeitou o pecado, ele estava determinando que seria crucificado. E Pedro disse: todos vocês que querem viver piedosamente, saibam, vocês serão perseguidos. É uma sentença. Mas quando Jesus estava lá no alto da cruz, sendo crucificado, a causa do evangelho não perdeu o seu valor. Jesus não espraguejou: olha o que adianta eu estar aqui morrendo por essa gente que está me crucificando. Não! Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Ao terceiro dia Jesus ressuscitou. Ele vive, amado. Ele está vivo. Ele reina. Então, se você estiver sendo crucificado porque você é um cristão, se você estiver sendo perseguido por causa das tuas boas obras, se você estiver sendo difamado porque você não compactuou com o erro ou com o pecado, é normal, o mundo vai fazer isso mesmo. Mas saiba, meu amado, minha amada, você está bem, porque você está no refúgio de Deus, e você tem uma âncora para a tua alma. A âncora é para quando a onda está tentando jogar o barquinho para lá e para cá. Você vai jogar a âncora, e você vai estar no refúgio de Deus, e não há nada melhor do que estar no refúgio de Deus. Alguns pensam que estar seguindo a vontade do diabo, o que parece uma coisa muito boa e vai ser legal, o seu momentâneo bem-estar é loucura, no final será morte e perdição. E aqueles que estão na luta ou no sofrimento, por causa da piedade e da graça de Deus, bem-aventurado você que chora, você será consolado por Deus. Bem-aventurado você que é perseguido, porque haverá um grande galardão para a tua vida. Fique bem, fique em paz, fique firme no refúgio do Senhor. Porque quando Jesus se humilhou na morte de cruz, ele foi exaltado acima de todo nome. E que em Cristo Jesus você possa ser também exaltado por Deus, para que a glória e o louvor sejam dados ao nome de Jesus. Que assim seja. Assim diz o Senhor. Vamos dar uma linda salva de palmas.